Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios. Vocês vão pedir o exercício, eu vou resolver. Igual a gente faz nas aulas de tirar dúvida. Só pode pedir de qualquer aula da apostila 2, só falar para mim a aula e o exercício, que aí eu resolvo para vocês. Aula 7, exercício 10, proposta. Se puder fazer. Sim. Aula 7, estou aqui na apostila virtual do SAS. Ah, esse aqui eu faço para vocês, mas alguém já me perguntou esse exercício e parece que o gabarito dele tá errado, tá? Ah, não, Abud, então tá de boa. Não, mas vamos Abud, fazer. me Oi. tira só uma dúvida, não é questão, é tipo, pra fazer a questão, é informação, é um tipo isso. Não é dúvida de questão, eu quero saber, quer ver? Tipo, no exercício 5, fala que a velocidade está no sentido contrário. Aí, no exercício, tem que colocar menos a velocidade para dar certo. Isso. Toda vez que, tipo, falar, sei lá, velocidade no sentido contrário, aceleração no sentido contrário, eu sempre vou colocar menos. Vai, isso mesmo. Beleza, obrigada. Então aqui, ó, essa aqui, né? Nós vamos fazer juntos, aí você vai ver por que o gabarito dela tá errado, tá? É bom para vocês verem também. O gráfico da figura a seguir mostra o comportamento da velocidade v de um veículo variando em função do tempo t em uma trajetória retilínea. A distância em metros percorrida por esse veículo durante o tempo total de 4 segundos será. Quando a gente tem um gráfico de v por t, nesse gráfico a área me dá o deslocamento. Então, se eu calcular essa área aqui, né, eu vou ter o deslocamento total. Mas ele pergunta aqui a distância. Como a velocidade tem sempre valores positivos, significa que esse corpo ele está andando só em uma direção. A velocidade dele está aumentando até um certo limite, até 2 metros por segundo, e depois ela começa a diminuir até zerar. Porém, né, ela começa do zero, aumenta até 2, depois diminui até zero, de novo, em 4 segundos. Porém, é sempre no mesmo sentido, porque a velocidade é sempre positiva. Se eu calcular essa área aqui, ó, eu vou ter, então, o deslocamento desse cara, que nesse caso, como o movimento ele é em uma direção só, esse deslocamento vai ser a mesma coisa que a distância. Isso só é verdade quando for em uma direção, o movimento de um corpo. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular aquela área. É a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Porém, é metade de um círculo. Então, eu tenho que dividir essa área por 2. Então, vamos fazer. Então, o π vale... Eu não posso colocar 3, não, né? Pera aí. Deixa eu ver. Alguém mandou uma perguntinha aqui também. Às vezes é sobre. A Bud depois faz a 9 e a 10 da aula 8. Faço sim. Então, aqui vai ficar o π, né? O raio é 2, é só você olhar aqui, né? Ó, o raio é 2, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. Sempre vale 2. Tá? Então, π vezes r ao quadrado dividido por 2. Vai dar o quê? 2π. Letra B. Parece que a apostila de vocês está dizendo que é a letra E. Ele esqueceu de dividir a área por 2, tá bom? Ah, Bud, quando é gráfico assim, quando que eu posso falar que a distância percorrida varia, o corpo faz curva? Como assim? Quando que eu posso falar isso? O gráfico nunca vai te dar a trajetória de um corpo. O gráfico não informa a trajetória. Então, através do gráfico, você nunca vai ter essa informação que você quer. Beleza. Beleza? Espera aí que tem uma duvidazinha aqui. Bud, não é dúvida de exercício, mas ontem no simulado caiu uma questão de desaceleração. É dessa matéria também? Sim. Sim, é dessa matéria. Desaceleração é simplesmente quando um corpo de velocidade diminui. Então, por exemplo, aqui ó, ele está em um movimento acelerado. Como é que eu sei disso? A velocidade está aumentando com o tempo. E aqui está no movimento retardado, porque a velocidade dele está diminuindo com o tempo. Ok? Abud,
Oi. Mas como que calcula a desaceleração? Porque ontem deu tempo e deu, tipo, a velocidade que ele tava antes. E deu distância também, se eu não me engano. Vocês não têm print Aí dessa eu não... questão aí, não? Vou ver se eu tenho. Porque eu Acha aí, que se fiquei tiver é pensando que mais era dessa fácil pra matéria, mas gente. Ô, eu não Abud, sei. você tinha que descobrir a aceleração pela o ΔV sobre o ΔT. Aí a aceleração ia da negativa, que dava o tempo que dava entre... acho que era, ô Luiz, você tinha que usar V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. É essa a forma, ô Abud? Existe essa forma? Não existe? Isso. Essa aqui, né, ó. Então, V ao isso. quadrado, Aí V0 ao a quadrado, isso? velocidade dele inicial lá dava que era 400 km por hora, Luiz. Aí você transformava em metro por segundo. Aí você colocava no lugar de VO. E a velocidade final ia ser zero, porque era quando ele freasse. Aí você descobria a distância. Aí você calculava a aceleração, que era ΔV sobre ΔT, e descobria a distância. Acho que era 500 Quanto que metros. deu? É, entendi. Entendeu? A minha deu 500 metros, eu acho. Não Então, lembro alguém agora. pediu a 1 dessa aula, então vamos fazer a 1, já que a gente está nessa aula. 1 de propósitos. Fala do ABS, né? Abud, tinha uma Hum. questão de loop no simulado ontem. Você faz alguma coisa parecida? Questão de quê? É tipo de looping, sabe? Uma curva que dá uma volta, 360 graus? Ah, sim. Que aí você tem que envolve movimento circular, né? Uhum. Se vocês tiverem, a gente pode resolver o simulado de ontem. Deixa eu ver se também... Deixa eu resolver essa questão aqui. Às vezes o simulado do SAS está disponível para mim, aqui por eu ser professor. Essa aí desse negócio, acho que tinha que igualar a velocidade, energia cinética e potencial gravitacional. Então, olha só. Essa aqui é a 1 que... Deixa eu ver quem pediu. O Iago pediu para fazer essa. Vamos lá. Os sistemas de freio anti-lock braking system aumentam a segurança dos veículos, fazendo que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora permitida num trecho de uma rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca, que se move no mesmo sentido que ele, a uma velocidade constante de módulo de 108 km por hora. Em um longo trecho plano e retilíneo da rodovia, como mostra a figura a seguir. Ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já que um ônibus está vindo na outra pista. Então ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. Após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade que o automóvel, evitando então uma possível colisão. O módulo da velocidade V0 da caminhonete no momento em que o motorista pisou no freio era. Então aqui essa questão parece confusa porque ela envolve uma unidade de aceleração que vocês não estão acostumados, né? Porque a aceleração é variação de velocidade dividido por variação de tempo. Geralmente a gente faz o quê? Variação de velocidade em metros por segundo e variação de tempo em segundo. Então, geralmente você coloca assim, metro por segundo, e embaixo coloca segundo. Acaba virando o quê? Metro por segundo ao quadrado. Mas nessa questão, se você olhar direitinho, está falando o quê? 14,4 quilômetros por hora a cada 1 segundo. Então, o que está acontecendo aqui é uma unidade meio esquisita de aceleração, mas que pode existir. 14,4 quilômetros por hora por segundo. Então, quer dizer o quê? Que a cada segundo é uma desaceleração, né? Porque ele fala aí que é uma desaceleração, então menos. Que a cada segundo, a velocidade dessa caminhonete diminui em 14,4 quilômetros por hora. Então, se eu pegar isso aqui e jogar na equaçãozinha de V igual a V0 mais AT, eu descubro a velocidade inicial da caminhonete. Eu posso misturar aqui, porque a aceleração está em quilômetro por hora por segundo, né? E aqui está em segundo. Eu vou usar as unidades para vocês verem que dá certinho. Ó, a velocidade final desse cara tem que ser de 108 quilômetros por hora. A velocidade inicial eu não sei. A aceleração dele, sinalzinho de menos, né, porque é uma desaceleração,
é de menos 14,4 quilômetros por hora por segundo, vezes o tempo de 5 segundos. Aquela aula 2 que a gente viu, ela serve para alguma coisa, né? Aí, ó. O que eu posso fazer aqui, então? Tá vendo que eu estou multiplicando aqui, ó, segundo por segundo? Então, eu vou cortar os segundos. Vai sobrar o quê? Vai sobrar quilômetro por hora de um lado da equação e quilômetro por hora do outro lado da equação. Então, tá dimensionalmente correta. Vai ficar 108 é igual a V0 menos 14,4 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 20 dá 22. 52, né? É isso mesmo? Deixa eu ver. 5 vezes 4, 20. Não, dá 72. 72. 72. Então, passando 72 para lá, a velocidade inicial dessa caminhonete, que estava bem acima, né, da velocidade máxima permitida, é 108 mais 72. Ou seja, então, Dava pra fazer por regra de 3, né? dava pra fazer por regra de 3, sim. Tá bom? Beleza, Iago? Então aqui é só uma unidade de aceleração que não é muito usual. Ô, Abud, Oi. quando que eu sei se eu posso fazer por regra de 3 ou não? Sempre que é linear, você pode fazer por regra de 3. Mas aí é variável. A velocidade ela decresce linearmente. Mas tipo assim, é meio arriscado, né? Porque o exercício não fala. É melhor você fazer sempre com as fórmulas, né? Eu prefiro. Deixa eu ver aqui, galera, se eu tenho acesso ao simulado. Que às vezes avaliações, provas e gabaritos. Esse simulado era simulado de quê, gente? Simulado de Mano, ciências da do SAS natureza normal. e matemática normal, como se fosse Só Enem. que as questões estão disponíveis pra gente, não, só se tiver pra você. É porque aqui tem ó, simulado SAS da UF, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, Olimpíada SAS, simulado Não, Enem do então Colégio não tá Aritz. Será que disponível é pra esse? você. Simulado SAS Enem, deixa eu ver. É É esse isso aí, é isso aí. Ano segundo dia. 2020. Deixa eu ver aqui. Segundo simulado, é esse? Isso, isso. É, Da segundo simulado. natureza. Ó, acho que tá sim, deixa eu ver aqui. Mas pra Simulado. você achar a questão vai ser difícil. Qual que é a questão? Fala aí, eu tenho a prova azul aqui, parece. O problema é esse. A galera não vai lembrar o número da questão. Era entre 45 e 60. Mas aqui Isso pra eu mim tenho que começa do 91, pô. Ah, mas Ah, credo. Abud, Pra nós 91 era contando assim. com as da passada, né? Se pá, que era de. É sobre o que mesmo que é o negócio? Fala aí um termo que tinha na questão, que eu procuro aqui. O título era Bugatti Chiron. Bugatti Chiron. Bugatti? Uhum. Achei. Bugatti Daytona Chiron Completo. bate recorde de aceleração, é isso? Exatamente. Bugatti Isso. Chiron bate recorde de aceleração a 400 km por hora. Os recordes de velocidade do Veyron ficaram para trás na história da Bugatti. Não satisfeita em ter substituído o modelo pelo Chiron, de 1.500 cavalos, a montadora agora ostenta um recorde com esse novo superesportivo em uma prova de aceleração de 0 a 400 km por hora e frenagem até o repouso. Segundo a Bugatti, o modelo precisou de 32,6 segundos para chegar até 400 km por hora. Em seguida, foram necessários aproximadamente 9 segundos para o superesportivo frear completamente. Considerando uma aceleração constante, a distância percorrida pelo veículo durante a frenagem foi de aproximadamente. Então ele freou, ele estava com uma aceleração, ele estava com uma velocidade inicial de 400 km por hora. A velocidade final dele é de 0. E ele freou durante 32,6 segundos. Não, peraí. 9 segundos. Né? Agora,
A gente tem que achar a aceleração dele, né? Deixa eu ver. Não, mas é... Aceleração não necessariamente... Vamos lá, vamos tentar achar aqui. Eu tenho duas alternativas. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes A vezes D, né? Mas aí eu não sei qual é a aceleração dele. E eu sei que a distância também é V0 vezes T menos A vezes T ao quadrado sobre 2. Né? Eu sei essas duas coisas. Então, não, vai dar uma trabalheira danada. Será que não tem jeito mais fácil de fazer? Não, deixa eu ver. Ah, não. Tô retardado aqui, peraí. Não preciso disso tudo, não. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Né? Então, eu vou pegar a velocidade inicial, só que aqui eu vou passar para metros por segundo, tá? Então, eu vou dividir por 3,6 para trabalhar com ela em metros por segundo. Com 400 dividido por 3,6 dá 111,11. Então, vai ficar 111,11 dividido por 9. Isso vai me dar uma aceleração de aproximadamente 12,35 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Eduardo perguntando, Abud, por aceleração estar em metros por segundo ao quadrado, quando for colocar a velocidade na fórmula, também tem que estar em metros por segundo? Sim. Sim. Então aqui, ó, achei a minha desaceleração. Aí eu vou usar Torricelli para calcular a distância. Então vamos lá, aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é 0. Velocidade inicial ao quadrado é de 111,11. Menos 2 vezes a aceleração, que é 12,35, vezes a distância. Então, passa isso aqui, 12, Mas a velocidade inicial é 400, né, não, Abud? mas tá em quilômetro por hora, né? Eu tenho que passar para metro sim, por segundo. verdade. Então, aqui vai ficar 24,7 vezes D igual a 111,11 ao quadrado, que é igual a 12.345. Estou arredondando, tá? Passando esse termo para cá, vai passar dividindo. Dá aproximadamente 500 metros. Tá bom, letra A? Então, primeiro você calcula a aceleração usando ΔV, ΔT, porque vai de 400, né, de 111,11 até 0, vai te dar uma aceleração negativa aqui. Essa aceleração negativa você joga em Torricelli para que você consiga calcular a distância percorrida. Ou você pode também jogar aqui, você vai pegar a velocidade inicial vezes o tempo, menos aceleração, vezes... Dá na mesma. Se você jogar em qualquer uma das duas, dá na mesma. Talvez essa de baixo aqui seja até mais fácil, porque não tem que elevar 111,11 ao quadrado. Você O eleva só... 32,6 ele é totalmente inútil. porque não está pedindo na aceleração, né? Ele só está pedindo na desaceleração, na frenagem. Então é inútil. Certo? Tem mais alguma aqui desse simulado? Não, né? Vamos fazer essa apostila. Mas isso foi só para tirar a dúvida de vocês. Pera aí, qual que é a da apostila lá? Ah, a Letícia falou a 9 a 10 da aula 8. Isso. A Giovana perguntou assim, Abud, como as opções de resposta estão longe uma da outra, eu poderia aproximar os valores? Pode sim. Pode sim. Pode aproximar. Está bem longe uma da outra, né? Qual que é? Fala aí pra mim aí, quem... Deixa eu achar aqui. 9 e 10 da aula 8, que você tinha falado aí. 9 e 10 da aula 8, tá. Vamos lá. Questão 9, então, da aula 8, tá aqui. Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer um trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? O que está significando isso aqui? Ó? Quando você está indo em um rio
A jusante, vocês já aprenderam isso na geografia? Ou não? A velocidade do rio está para cá, né? A velocidade da correnteza. Se o seu barco está indo em direção à foz, a gente fala que ele está indo a jusante. Se ele está indo em direção à cabeceira do rio, você fala a montante. Então, quando ele está indo a jusante, a velocidade do barco se soma à velocidade da correnteza. Então, por exemplo, aqui, ó, um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio Amazonas. Então, esse mesmo trecho vai ser uma mesma distância. Para percorrer uma mesma distância. Para descer esse trecho, ele soma as velocidades. Então, vou falar assim, a velocidade total do barco, quando ele está descendo, é a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Descendo o rio. A velocidade total do barco vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza quando ele estiver subindo o rio. Ok? Então, lembrando que velocidade é distância sobre tempo, distância é velocidade vezes tempo. Então, essa distância D, ela vai ser percorrida. Quando ele estiver descendo, ela vai ser percorrida em 4 horas. Então, descendo é a velocidade do barco, mais a velocidade da correnteza, vezes o tempo, que são 4 horas. Quando ele estiver subindo o rio, a montante, eu pego a velocidade do barco, menos a velocidade da correnteza, percorrendo a mesma distância, porém ele faz isso em 10 horas. Tá vendo que D é igual a isso e D é igual a isso? Então eu posso juntar as duas coisas. Fica o quê? Fica velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Vou colocar aqui embaixo, ó. Fica assim, velocidade do barco mais a velocidade da correnteza vezes 4 é igual a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza vezes 10. Então vai dar para eu achar aí uma relação entre a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, né? Então aqui, ó. Mais 4VB mais 4VC é igual a 10VB menos 10VC. Velocidade do barco, velocidade da correnteza. Então vai ficar quanto? Como? Vai ficar 14VC, passando isso para cá, e para cá igual a 6VB. Então a velocidade do barco, deixa eu fazer, a velocidade do barco é igual a 14VC sobre 6, ou 7VC sobre 3. Certo? Agora o que eu faço? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo do barco levar para descer o trecho nos motores desligados? Motor desligado, o que que é motor desligado? É sem velocidade do barco, né? Motor desligado, eu vou percorrer a mesma distância, porém só com a velocidade da correnteza. Então o que que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Se eu pegar e colocar aqui, posso igualar qualquer uma dessas duas aqui. Deixa eu colocar aqui abrir aqui um espaço para mim. Então, se eu colocar assim, ó, eu quero percorrer, a mesma distância com a velocidade da correnteza vezes o tempo, né? Eu não sei que tempo que vai ser esse. Vamos colocar aqui, ó. Se eu estiver descendo, eu tenho 4 que multiplica VB mais VC igual à distância D. E a distância D também vai ser igual à velocidade da correnteza vezes o tempo T. A gente sabe que a velocidade da correnteza, a velocidade do barco, é 7VC sobre 3. Então vai ficar 4 que multiplica 7VC sobre 3 mais VC, que é igual a VC vezes T.
Isso aqui, ó, dá quanto? 7VC sobre 3 mais VC. Dá 3, 10, né? 10VC sobre 3. Então vai ser 4 que multiplica 10VC sobre 3, que é igual a VC vezes o tempo T. Agora apareceu VC de um lado e VC do outro. Eu posso cortar. Então vai ficar o quê? O tempo T é igual a 4 vezes 10, que é 40, dividido por 3. Então vai dar 13,3 horas. 13,3 horas são 13 horas e 1/3 de hora. 1/3 de hora são 20 minutos. Então 13 horas e 20 minutos. Letra B. Aqui, ó, perguntinha. De onde que eu tirei VCT? Giovana, se eu desço o barco com o motor desligado, eu estou sujeito somente à velocidade da correnteza. Então eu vou percorrer a mesma distância, porém, só com a velocidade da correnteza. Eu não vou ter a velocidade do barco para somar ou subtrair mais. Então eu vou ter que percorrer a mesma distância D, então ó, motor desligado. Eu vou percorrer a mesma distância D, porém, quem vai me levar é só a velocidade da correnteza. Tá vendo? Por isso eu coloquei VCT. Então a distância D vai ser percorrida com a mesma velocidade, com a velocidade só da correnteza, sem ligar o barco, sem ligar o motor do barco, nem nada. Tá bom? Faz a 10 agora, amor. Faço. 2 navios da Marinha de Guerra, as fragatas Independência e Raidmaker, encontram-se próximos a um farol. A fragata Independência segue em direção ao norte com velocidade de 15 raiz de 2 nós, e a fragata Raidmaker em direção ao nordeste com velocidade de 20 nós. Considere que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. Se na região há uma corrente marítima de 2 nós no sentido norte-sul, qual é o modo da velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Raidmaker? A fragata Raidmaker. Se não desenhar, não vai conseguir fazer, não tem jeito. Então aqui, ó, imagina que está aqui o farol, tá? Aqui é o farol. E aqui está, vamos desenhar, a fragata Independência em direção ao norte com velocidade de 15 raiz de 2 nós. Então, aqui está essa fragata, a velocidade dela é direção norte, 15 raiz de 2 nós. Vamos deixar só o número, porque não precisa, vamos fazer tudo em nós mesmo. A outra está em direção a nordeste com velocidade de 20 nós. Então a outra está mais ou menos, vamos colocar em qualquer lugar aqui. A outra está aqui, indo em direção a nordeste. Nordeste faz um ângulo de 45 graus com a direção norte. 20 nós, certo? Considere também, né, que tem uma corrente marítima no sentido norte-sul. Então aqui vai ter a água tá indo para cima assim, ó, né? Essa corrente marítima, ela tem uma velocidade de 2 nós. 2 nós. Se é norte e sul, não é pra baixo, não, Abud? Norte-sul, no sentido norte-sul, isso mesmo, valeu. Aí ele quer saber, ó, esqueci de colocar os nomes, né? Essa aqui é a fragata Independência. E essa aqui é a fragata Raidmaker. Tá bom. Raidmaker. Tá, ele quer saber qual é o módulo da velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Raidmaker. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que zerar essa fragata aqui, que é a Raidmaker. Ela vai ser a nossa referencial, então a velocidade dela tem que ser 0. O que eu faço? Eu vou ter que adicionar a velocidade dela à outra fragata, porém de maneira negativa, né? Então, ela tinha uma velocidade para cima aqui, de 15 raiz de 2.
Então, eu vou pegar esse vetor aqui e vou colocar ele para cá, ó. 20 para baixo aqui assim, tá bom? E ainda, né, existe uma corrente marítima que tira um pouquinho dessa velocidade aqui, ó. Tá vendo que essa velocidade é para cima, 15, mas tem uma corrente marítima para baixo, que é 2. Só que essa corrente marítima, ela atua onde? Ela atua nessa fragata e atua também nessa fragata. Ela atua nas duas. Ela traz as duas para baixo ao mesmo tempo. Então, ela não altera a velocidade relativa de uma fragata em relação à outra. Vocês entenderam? É como se a gente estivesse caminhando em cima de uma mesma esteira. A velocidade da esteira não faz diferença para nós dois que estamos em cima da mesma esteira, porque ela atua nos dois corpos. Então, eu quero saber qual que é o resultante desses dois vetores. Olha só, esse ângulo aqui, ó, essa velocidade aqui, ela fazia um ângulo de 45 graus com a horizontal. Quando eu jogo ela para baixo, ela continua fazendo um ângulo aqui de 45 graus, certo? E esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu tenho que saber qual que é a resultante desse vetor aqui, ó, tá? Para fazer a resultante desse vetor, eu teria que fazer aquela regrinha. R ao quadrado igual a 15 raiz de 2 ao quadrado mais 20 ao quadrado mais 2 vezes 15 raiz de 2 vezes 20 vezes o cosseno de 135. Tá? Cosseno de 135 é menos o cosseno de 45. Cosseno de 135, cosseno é o eixo X, Abu? É isso mesmo. É igual a menos o cosseno de 45. Então, é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, o R ao quadrado vai ser 15 ao quadrado é 225, né? 225 vezes 2 dá 450. Porque raiz de 2 ao quadrado é 2. Mais 400. Mais 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes 20 dá 600. Vezes raiz de 2. Vezes o cosseno de 135, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o R ao quadrado vai dar 850 mais 600 menos, né? Menos 600 vezes 2 dividido por 2. Então, 600. Né, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Dividido por 2 é 1. Então, vai dar, sobrou esse menos aqui, vai ficar 850 menos 600. Então, R ao quadrado igual a 250. Então, R é raiz quadrada de 250. Por que fica 600 ali? Não entendi, não. 2 vezes 15, 30. Vezes 20. Não, beleza, mas por que fica menos 600? Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. Dividido 2. por 2, 1. Nossa. Menos 1, menos 600. Dá aproximadamente 15,8. Nossa. Chata pra caramba essa questão. Né? Muita coisa para lembrar e para resolver ela. Diga, Giovana, pode falar. No 45, como assim? Explica a sua dúvida, por favor. Como você sabe que é 45 ali? Também não sei. Ah, tá. Só salvar essa tela aqui que eu te mostro. Pega um vetor aqui. Pega a rosa dos ventos. A rosa dos ventos está aqui, né? E aí você vai fazer... Aqui é norte. Aqui é sul. Leste e oeste. Os pontos cardeais, eles fazem ângulo de 90 graus entre si, né? O que é o nordeste? O nordeste é o ponto que existe entre o norte e o leste. Exatamente entre o norte e o leste. Então, aqui, ó, nordeste. O ângulo que ele faz com a horizontal é de 45 graus. Se eu pego esse vetor e inverto o sentido dele, que vetor que ele vira? Ele vira um vetor que aponta
na direção sudoeste. E sudoeste também faz o ângulo de 45 graus, porque quando eu inverto o vetor, eu inverto só o sentido dele. Tá bom? E aí, se tem um vetor apontando para norte e um vetor apontando para sudoeste, o ângulo entre os dois é de 135 graus, que vai daqui até aqui, ó. Tá bom? Tem um vetor apontando para cá e um vetor apontando para cá. Entendeu? Ô, Abud, eu sempre fico na dúvida, por que que cosseno de 135 é menos que cosseno de 45? Suplementares. Espera aí, rapidinho. Por que inverter o vetor mesmo? O Nicolas perguntou. Porque quando eu transfiro um referencial para outro, Nicolas, eu tenho que pegar aquela velocidade do cara e adicionar negativamente aos outros corpos. Então, eu inverto o vetor para saber qual é a velocidade relativa. Agora, deixa eu mostrar para vocês aí o porquê disso aí acontecer do 135. É por causa disso aqui, ó, círculo trigonométrico. Vou pegar uma imagem boa. Não, isso aqui está muito complicado. Por causa disso aqui, ó. Lembra dessa treta aqui? Lembro. Então aqui, ó. O que é o 45? 45, o cosseno dele tá aqui, ó. Né? Que é raiz de 2 sobre 2. E o seno dele tá aqui. Que é raiz de 2 sobre 2. Quem é o ângulo correspondente ao 45, né? Onde que o 135 tá? O 135 tem o mesmo seno que o 45, tá vendo? Ó, 135. Ele tem o mesmo seno que o 45. Porém, o cosseno dele é invertido. Olha quanto que é o cosseno dele. Menos raiz de 2 sobre 2. Então, ângulos suplementares, eles têm cosseno trocado, né? Olha para você ver o 60 e o 120, o 30 e o 150. Tá? O cosseno deles são invertidos e o seno é o mesmo. Por isso. Tá bom? Valeu. Então, pessoal, a nossa próxima aula a gente vai começar a apostila 3 já. Tá bom? O assunto, quer ver? Eu anotei aqui. Próxima aula nossa é na quarta-feira, às 10 horas. A gente vai falar de queda livre, que é mais fácil do que isso que a gente está trabalhando. Tá bom? Falou, Budão. Obrigadão, viu, cara? Ô, Giovana, eu tirei print, tá? Deixa eu ver se tá salvo aqui rapidinho. Tá salvo aqui, Giovana. Eu mando o print para vocês no grupo, tá bom? Sem problemas. Então, tchau para vocês. Até a próxima aula. Tchau. Falou,